E aí, pessoal? E aí, senhor Patrick Monfel, como vai, senhor? Tudo certo e mais tranquilo depois que eu soube que aquela notícia que o Alexandre de Moraes ia proibir o celular por 1 ano é fake news, cara. Eu fiquei mais tranquilo. Tá, o senhor está sendo a nossa fonte de informação a respeito de fake news, né? Muito, muito bom. Então, começamos mais um episódio do Podcast, né? O podcast cuja audiência, né, cujos entrevistados, as entrevistadas são inventivos, inovadores, criativos e agora também conformados, né? Hoje, inclusive, nós voltamos a expandir, né, a nossa variedade de assuntos, mas mantendo foco na inovação, né? Porque a inovação, como a gente já falou algumas vezes, ela é muito mais variada do que a gente pensa, né? Ela está presente em muitos lugares, né? Nós já vimos que a inovação está presente na arte e hoje vamos ver que a inovação também está presente no esporte, especificamente no futebol. Inclusive, até a gente já fez um programa sobre isso, né? Sobre inovação no futebol e no esporte. Exatamente, fizemos sim lá no comecinho do podcast, né? E poucas carreiras exigem uma capacidade de redesign tão grande quanto a de um atleta de alto rendimento, né? Por isso, nós temos aqui outro programa de gala. Eu, como São Paulino, fico muito feliz, né, com essa presença tão ilustre. Daqui a pouco vocês vão saber quem é, né? Vamos falar de carreira de atleta, de transição de carreira, como uma atleta que foi muito bem sucedida, brilhante, né, que foi uma das melhores do mundo, e agora todo esse talento e experiência dentro dos campos e das quadras foi para a gestão esportiva. Então, vamos lá. Como eu sei que o senhor deve estar nervoso por ser São Paulino, né? Então, por favor, senhor Patrick, faça as honras da casa e apresente a nossa querida convidada. Muito bem, então ela é ex-atleta de futebol e futsal, é minha conterrânea, como o senhor já disse, né, como o senhor nos apresentou, pois nasceu em São Paulo, capital, mas também tem cidadania guinéo-equatoriana, olha só que interessante, né? Teve uma carreira brilhante e longa no esporte, passando por gigantes como São Paulo, e aí não tão gigantes como Corinthians e Palmeiras, né? E além de, é claro, também ter jogado nas nossas Leoas da Serra. Participou da Copa do Mundo de Futebol Feminino em 2011 e foi campeã da Copa Libertadores da América, Conmebol, em 2018. E também é muito interessante a transição de carreira dela, né? Construída em paralelo à excelência esportiva. Por quê? Porque ela não parou com a sua vida acadêmica, né? Ela é bacharel em educação física, tem pós-graduação em psicologia do esporte, um MBA em administração e gestão esportiva e é mestra em ambiente e saúde pela nossa querida Uniplac. E além disso, de tudo isso, ela foi supervisora de alto rendimento e coordenadora esportiva das Leoas da Serra e hoje ocupa o cargo de coordenadora do futebol de base feminino no glorioso São Paulo Futebol Clube. É gol em todos os sentidos, né? Então, é com muita honra que nós recebemos no podcast essa pessoa que dominou o campo, a quadra, e que agora está construindo o futuro do futebol feminino. Então, senhoras e senhores, Adriana Tiga. Olá, pessoal, tudo bem? Obrigada pelo convite, é uma honra estar participando do Podcast. Leti é um amigo já de uma certa data, né? Não tão distante assim. É um prazer estar aqui, Patrick, prazer te conhecer, estar participando do programa. E sim, vivi dos meus 42, 28 anos com o futebol, 22 como atleta de alto rendimento, entre os campos e as quadras, e hoje trabalho na gestão, há 6 anos que eu trabalho com gestão, estou no São Paulo Futebol Clube e tenho muito prazer de falar da minha trajetória. Muito bem, então nós vamos começar por aí, Tia. Nós vamos começar por aí. Por que futebol, né? Como foi começar a jogar em uma época
em que o futebol feminino não era assim tão reconhecido, né? Olha, foi uma paixão, eu não consigo te descrever, não tive incentivadores. Naquela época eu comecei a jogar com 7 anos, na década de 90, e eu vi os meninos jogando num campinho perto de casa, e aquilo me chamou muita atenção, aquele esporte. Comecei a praticar e, de repente, virou algo, assim, único. Eu só queria jogar futebol, eu não queria brincar de outra coisa. Então, a minha mãe, ainda desde criança, ela falava assim: por que você gosta tanto? Ninguém da família joga futebol, ninguém assiste futebol, enfim, né? Então, foi uma paixão que Foi assim, despertou. você não teve realmente nada de incentivo, é algo teu. Sim, nada. Ninguém da minha família jogava e nem assistia futebol. Olha só. Então, foi uma brincadeira ali no campinho, um esporte que eu descobri e despertou uma paixão incrível, assim. Então, desde criança, quando você é criança, você não pensa em questões financeiras, em como vai ser sua carreira, você só quer viver o seu sonho. Então eu já coloquei na minha cabeça, não, eu quero ser jogadora de futebol, quero ser uma jogadora de futebol profissional. E aí eu comecei em 98, foi a minha primeira equipe de futsal, a R Ford, que era um clube da Ford. Comecei a jogar futsal, me destaquei, fui campeã paulista. Na época era infanto-juvenil, hoje em dia nem tem mais essa categoria infanto-juvenil. Um clube, Arena Futsal, que eu lembro até hoje, que era parceria com São Bento de Sorocaba, o clube. Eles me viram jogando, gostaram, me chamaram para fazer uma avaliação, passei na avaliação, e aí eu entrei na minha primeira equipe profissional, que foi o São Bento de Sorocaba. Isso em 99, mais ou menos. E aí comecei a jogar Campeonato Paulista, e aquela paixão foi despertando cada vez mais, porém era muito difícil. Então, naquela época, os times não eram profissionais. Naquela época, somente 2 times tratavam as equipes do futebol feminino como equipes profissionais, que era a Portuguesa e o São Paulo Futebol Clube. Então, essas 2 equipes, sim, eram diferenciadas, já tinham uma estrutura, um departamento, porém, todas as outras equipes não, eram equipes amadoras, que os times montavam ali, juntavam umas meninas para ir disputar o Campeonato Paulista, por exemplo. Então, era bem difícil, a gente vivia de ajuda de custo somente quando tinha competição, que era o Campeonato Paulista, né, que a federação, na época, ela ajudava com uma verba as equipes, e aí as coisas foram melhorando, a cada, mais ou menos, assim, eu percebia hoje, fazendo o levantamento, que a cada 3 anos de futebol feminino, da minha vivência, as coisas melhoravam um pouquinho, iam melhorando um pouquinho. Só que os saltos, eles eram muito baixos, né? O futebol feminino, ele começou a crescer mesmo ali a partir de 2015. Então, fui jogando, joguei Portuguesa, Corinthians, São Paulo, São Caetano. Em 2011, me naturalizei equatoriana para jogar a Copa do Mundo na Alemanha. Foi uma oportunidade que eu não poderia deixar passar. Financeiramente, para mim, era muito interessante, né? Era um momento para eu conseguir dar um up na minha carreira. Uhum. Participei da Copa do Mundo na Alemanha. Em 2012, fui campeã com a minha seleção da Copa da África, em Guiné Equatorial mesmo. Servi a seleção de 2011 a 2017. Nesse tempo, joguei em outras equipes, como São Caetano, Audax. No futsal também, joguei no Chimarrão, no Rio Grande do Sul, Estância Velha, Unifor, Fortaleza, e até que eu me encontrei nas Leoas da Serra, em 2018. Em 2017, fui jogar o JASC, passei uma semana jogando a competição, que foi incrível, uma competição que mexeu comigo e fez eu querer ficar em Lages, querer viver esse sonho, e foi aí que eu decidi que eu ia encerrar minha carreira em Santa Catarina, em Lages, com as Leoas da Serra. Que bacana, Marília. Tentei fazer um resumão para você. Ótimo, correu o mundo jogando futebol, muito bom. Resumir quantos anos? 28? 22 como atleta. 22 como atleta, né?
28 no total. Não é fácil resumir 28 anos, viu? Muito bom, muito bom. E foram 20 anos, 22 anos, desculpa, no mais alto nível, né, Tiga? E também em duas modalidades diferentes, né? Você jogou campo e salão, né? Futebol de campo e futebol de salão, né? Como é que foi jogar essas duas modalidades, né? E qual que foi mais difícil, o campo ou a quadra? E onde que o campo te ajudou nas quadras e vice-versa? Onde que as quadras te ajudaram também como jogadora de campo? Olha, o futsal é mais difícil. É. É mais difícil. O futsal, ele é mais dinâmico, o futsal, ao seu tempo de reação é mais curto, Aham. então eu costumo dizer que gente que não pensa não joga futsal. Futebol de campo joga. Aham. Ainda pessoas, né, com cognitivo mais lento não jogam futsal. No campo ainda conseguem jogar, porque você tem que interpretar o tempo inteiro a situação. E o futsal, ele te dá um up, porque como ele é muito rápido, você já antevê a jogada. Você já Aham. precisa, a jogada já precisa estar desenhada na sua cabeça. Antes da bola chegar, você já tem que ter feito o mapeamento de onde você está, qual a situação, qual a resolução quando a bola chegar. No campo, quando a bola chega, você tem tempo. Você sempre tem mais tempo. Você tem tempo para dominar, você tem tempo para levantar a cabeça. É difícil você ter, não é todo momento que você tem aquela situação rápida. Por exemplo, quando você vai para o X1, que é 1 contra 1, para driblar e finalizar ali, você tem que tomar uma decisão rápida. Agora, no restante do momento do jogo, você pode ver, o jogo ele é mais pausado, então, a bola vai para o lateral volta para o zagueiro, então todo mundo está ali e tem tempo de pensar. Então, na minha opinião, o mais difícil de jogar mesmo é o futsal. O que o futsal trouxe de vantagem para mim quando eu jogava no campo, né? É esse pensamento. Então, no campo, eu conseguia ser mais rápida do que os atletas que jogavam somente campo, por Uhum. trazer essa essência do futsal comigo. Eu conseguia ter esse pensamento aqueles 2 segundos antes da jogada acontecer. Então, era como, quando a bola chegava em mim, eu sentia como que eu já sabia o que eu tinha que fazer antes da bola chegar. Então, eu só executava e as coisas davam certo. Eu Aham. acredito que foi isso que o futsal ele me trouxe. Então, assim, eu levei o futsal para dentro do campo, me adaptei para ter as características de uma centroavante, né? No futsal eu jogava como pivô, e então eu sempre, né, admirava Ronaldo Fenômeno, Romário, jogadores que eram finalizadores. Então, eu me dedicava muito a finalizar rápido. Então, eu não era uma jogadora tão habilidosa para ir rápida, para fazer jogadas de 1 para 1, mas eu me centralizava bem, eu estava sempre muito bem posicionada para quando a bola viesse eu conseguisse finalizar com propriedade, né, e ter êxito. Muito legal, muito legal. Realmente, o futsal ele é mais rápido, né? Tem mais contato ali, o espaço é menor, né? Então, para jogar mesmo é mais, imagino que seja mais difícil. Mas de toda forma, sua carreira foi marcada aí por grandes conquistas, títulos, né? Pessoais. Conquistou, por exemplo, a Libertadores de futsal, né? Você já citou que foi um grande êxito na sua carreira participar da Copa do Mundo da Alemanha, né? E em todas essas ocasiões você sempre foi uma liderança importante ali para o grupo, né? De onde veio isso? Você sempre teve esse espírito de liderar? Como você desenvolveu a líder Tiga? Nossa, nunca me fizeram essa pergunta, mas eu sempre me pergunto. Muito boa, Patrick. Viu? Aqui é que nem o futsal, tem que pensar rápido Tem e que antever pensar, a jogada. gosto assim. Eu, a partir do momento que eu estava jogando ainda, mas precisava pensar na minha carreira, né, o que eu ia fazer após, eu comecei a me perguntar, o que dentro do futebol eu faço, e eu faço bem,
que eu posso levar para fora depois da minha carreira. Eu sempre fui uma pessoa que eu não tinha um grupo nas equipes que eu jogava, eu participava de todos os grupos. Então, assim, normalmente uma equipe, você tem ali o grupinho da resenha, você tem o grupinho das mais sérias, você tem o grupinho das que brincam mais, das que brincam, enfim, sempre tem os grupinhos. E eu era bem-vinda em todos. Então, eu comecei, e os atletas, conforme eu ia ganhando mais experiência ainda, né, principalmente ali nos anos finais da minha carreira, as atletas me buscavam muito para me ouvir, queria conselhos, alguma situação para eu ajudar a resolver, alguma situação dentro da equipe mesmo, para fazer essa gestão de grupo, gestão de pessoas, e eu comecei a identificar que eu tinha essa qualidade, né? Eu falei assim, poxa, e eu sempre quis trabalhar na gestão. Então, quando eu era atleta profissional, eu olhava muito os meus supervisores, meus coordenadores, meus diretores, e eu ia ganhando essa bagagem de experiência, né? Eu via algumas coisas que eu falava, isso aqui não é legal, que o meu supervisor fez, eu faria diferente. Então, eu fui me moldando, eu acredito que nesse tempo ainda, como atleta, e eu não tinha dúvida que eu queria trabalhar na gestão. Nunca tive interesse em ser treinadora, nunca tive interesse em ser preparadora física, enfim. Eu sempre pensei em trabalhar na gestão, porque eu acho que, na minha opinião, precisa, ainda mais no futebol feminino, a gente precisa, nós precisamos de mulheres em espaço de liderança para tomada de decisão, para essa tomada de decisão, ela não vir só com uma parte acadêmica, mas sim com toda a experiência que uma atleta viveu dentro do campo, dentro das quadras, enfim, e aí fui me moldando, então, fui identificando essas características e trazendo agora para o lado da gestão. Falando nisso, Tiga, né, essa questão de transição de carreira, ela é bastante difícil, eu creio que para um atleta, né, de alto nível, como você foi, mas é bastante difícil para qualquer tipo de profissional, na verdade, né? E eu lembro, né, que quando a gente conversou algumas vezes, assim, que você já tinha essa preocupação, né? Você já estava pensando nessa tua transição de carreira, e você fez essa transição de uma maneira muito estratégica, muito inteligente, né? Investindo numa formação de alto nível também, antes de assumir esses cargos de gestão. Explica um pouquinho mais para a gente como foi essa transição e o que a experiência de atleta te trouxe para a gestão esportiva. Quando eu recebi o convite das Leoas da Serra para jogar, para atuar, eu conversei com o Maurício, falei, Maurício, já estou com 34 anos, quando eu fui, né? Estou com 34 anos, eu quero encerrar minha carreira, gosto muito do projeto, é um projeto grandioso, organizado, que me chamou muita atenção por ter uma gestão robusta, um futsal feminino numa cidade pequena de Lages, uma cidade pequena de Santa Catarina. Eu não conhecia Lages, eu conheci Lages através das Leoas. Então, quando eu cheguei e vi a grandiosidade do projeto dentro da cidade, uma cidade maravilhosa, nossa, que me acolheu, eu sou apaixonada por Lages. Se não fosse o meu sonho de trabalhar com o futebol feminino, não mais com o futsal, eu ficaria em Lages, eu tenho certeza que eu viria minha vida inteira aí. Mas, voltando ao assunto, conversei com o Maurício, e ele, aqui você pode jogar, quando você sentir que você não consegue mais, que você precisa parar, a gente trabalha a sua transição de carreira, então eu tive esse apoio do Maurício, que para mim é um exemplo de gestor, levo os conselhos, a experiência, tudo que eu aprendi com ele, eu trago hoje para o meu lado da gestão, e joguei mais 2 anos, e nesses últimos 2 anos eu já tinha certeza que eu ia terminar a faculdade e ia parar de jogar. Então, minha mãe sempre me cobrava, eu levei 16 anos para terminar minha primeira graduação jogando futebol. Minha mãe me cobrava, quando você vai se formar? Eu falei, mãe, até eu parar de jogar, quando eu encerrar minha carreira, eu vou ter terminado a minha faculdade, isso já está planejado.
Então, terminei meus últimos 2 anos que faltava na Uniplac, e eu sentia, e as coisas aconteceram também, né? Eu acredito que eu tive sorte das coisas acontecerem dentro desse tempo que eu planejei, porque eu comecei a ter muitas lesões no meu último ano. Em 2019, nas Leoas, que nós ganhamos, 2018 ganhamos a Libertadores, 2019 ganhamos o Mundial de Clubes, ganhei todos os títulos com as Leoas nacionais, na verdade todos não, só a Copa do Brasil que eu perdi. Mas todos os outros títulos eu ganhei, e chegou no final de 2019, conversando com o Maurício, ele me fez a proposta, falei, eu não consigo mais jogar, vou ter que voltar, né, terminei a faculdade, vou começar a minha vida profissional agora na área de gestão. Ele me convidou para assumir como supervisora as Leoas da Serra. Como era um projeto estruturado, um projeto que já tinha todo o meu carinho, que eu já me identificava com o projeto, falei, poxa, seria um projeto muito bacana para eu iniciar essa minha transição de carreira. Eu tenho a segurança de ter o Maurício, um gestor exemplar, que vai estar me ensinando como trabalhar, né? Tem o apoio dele e tem uma equipe incrível, né? Atletas fantásticas, Amandinha, Diana, Tampa. Era uma equipe que não era difícil de administrar na área esportiva, né? E aí eu comecei como supervisora e as coisas foram acontecendo. Muito legal. A Patrick, a gente só esqueceu de um pequeno detalhe, né? Ela foi campeã mundial de clubes. Mundial Né? Pequeno detalhezinho, né, que a gente esqueceu de mencionar, né? Com as nossas Leoas da Serra, né? Virou ídola, né, da nossa cidade, né? Lages está com saudade de você, né? Continua com saudade de você. Então foi realmente tua passagem por aqui foi marcante, inesquecível e sensacional. É que é muito título, viu, Giovanni? Para lembrar de todos assim. Sim. Ela deve ter tudo na parede ali, medalha, troféu, né? Se bobear, até ela já esqueceu os títulos, de tanto que ela já ganhou, que... Ela ganhou. Não, eu lembro de todos. Quando eu converso com as minhas irmãs, assim, com a minha família, que eu traço, assim, né, os anos certinho, por exemplo, em 98, quando eu ganhei a primeira Copa no Riacho Grande, eu lembro e eu conto detalhes, eu peço a Deus que mantenha a minha memória assim. Registre tudo isso, hein? Que bom. Tudo isso aí. Mas aproveitando esse gancho de transição de carreira, né? Quais são os desafios que agora a gestora esportiva tem que não tinha como atleta, né? E o que é mais difícil, Tiga? Ser uma atleta de alto nível ou ser uma gestora de equipes de alto nível? Olha, ser uma gestora é muito mais difícil. Porque a vida do atleta, hoje eu olho, eu vejo as minhas atletas, falo minhas meninas, né, sub-15, 17, sub-20, e às vezes eu reclamava quando eu era atleta. Falava, poxa, tô cansada, sabe? Aí hoje, podia ter uma folga, a gente não vai ter um jogo no final de semana, alguma coisa assim, era esses os comentários. E aí hoje eu olho, eu falo assim, meu Deus, que falta. Como faz falta. Porque quando você joga, além de ser uma paixão, e o futebol, ele desperta isso nas pessoas, é uma paixão indescritível. Você não consegue descrever o como você é apaixonado, a sensação de entrar dentro de um campo de futebol, de ter a torcida, de você fazer um gol, essa sensação de você fazer um gol, principalmente, enfim, são muitas coisas positivas. E o futebol, ele te conecta ali num mundo paralelo, que as pessoas que não tiveram essa oportunidade, você vai falar e elas não vão entender. Na gestão, a gestão é você resolver problemas para que as coisas aconteçam. Basicamente, o início é isso. Então, além de você resolver problemas, você precisa estruturar o local. Então, você precisa estabelecer processos para que as coisas aconteçam. Esses processos, quando você estabelece o processo ele precisa de ajustes, né? Porque no decorrer você precisa estar ajustando. E ajustar
é muitas vezes resolver problemas. Ou ajustar é porque deu errado, e você precisa ir lá e resolver. E nesse caminho da gestão, a parte mais difícil, que é o que eu sempre gostei de fazer, é a gestão de pessoas. Então, assim, você precisa o tempo inteiro cultivar pessoas, cativar pessoas, mostrar propósito para elas, né, para fazer com que elas entendam que aquilo é necessário ser feito para a gente alcançar um objetivo final. Então, eu acredito que essa parte da gestão é a mais difícil, é a que eu mais gosto, ainda bem, é a que eu me saio melhor, e é para as coisas acontecerem. Então, a gestão, essa parte, para mim, hoje ela é muito mais desafiadora do que como jogadora. Às vezes eu preciso estabelecer algum processo, e eu sinto mais frio na barriga do que eu sentia quando eu entrei lá no estádio de Augsburg com mais de 50 mil pessoas para jogar um jogo de uma Copa do Mundo. Sério? Sim, sim. Quando você tem que tomar decisões, que são decisões necessárias, mas elas são dolorosas para alguns, às vezes. Por exemplo, ter que dispensar uma atleta, isso dói demais para mim, porque eu me coloco no lugar dela, aí passa todo um filme na cabeça. São situações que fazem parte da minha função, né? Verdade. É difícil, é desafiador lidar com pessoas, né? Envolve muitas coisas, né? Muitas coisas. E Tiga, passando para assim, o mercado de futebol, qual o grau de maturidade desse mercado hoje, né, do futebol feminino? Essa, entre aspas, indústria do futebol feminino consegue desenvolver adequadamente o potencial das atletas brasileiras? Tem suporte, tem, enfim, mercado? E como é que é em outros países? Quais os países que estão na frente nessa questão assim de mercado, de indústria do esporte, de indústria do futebol? Olha, no Brasil, nós conseguimos avançar muito, perto de 10, 15 anos atrás, porém, a gente ainda está muito atrás da Europa, principalmente Espanha, Estados Unidos, que está investindo bastante na Liga Feminina, equipes como o Barcelona, por exemplo, que tem um modelo de gestão, uma estrutura, mas, porém, também enfrenta dificuldades, porque não consegue, tem um departamento independente para o futebol feminino, mas o clube ainda não consegue desvincular as pontas, os patrocínios. E isso é um problema, isso está acontecendo agora no Barcelona, está dificultando o processo ali, né? Tem atletas como a Tama, que é a melhor jogadora do mundo, foi eleita a melhor jogadora do mundo, mas está com problemas financeiros porque não consegue desvincular o futebol feminino do futebol masculino. Mas, enfim, é uma referência, Barcelona ainda é uma referência, Real Madrid está começando agora os investimentos. No Brasil, o que acontece é que a federação mais forte é a paulista. Então, as equipes mais fortes se concentram aqui. A Federação Paulista, ela tem um modelo, um planejamento de desenvolvimento do futebol feminino sustentável, mas ainda dependem dos clubes, certo? A CBF vem ajudando, né? Então, hoje nós temos competições que a grande parte dos custos a CBF que consegue, né, fazer esses pagamentos, né, arcar com esses custos. Só que o futebol paulista, ele se resume em São Paulo, Corinthians, Palmeiras, o Santos caiu, mas já voltou, já está subindo, já estão se reestruturando. As outras equipes de menor expressão, além da Ferroviária. A Ferroviária é a única equipe no futebol feminino que não é uma equipe de camisa grande, né, reconhecida como os grandes,
mas que tem um modelo de gestão fantástico, que está sempre na disputa das finais no futebol feminino, inclusive estão na Libertadores, vão disputar, o São Paulo também está pela primeira vez futebol feminino na Libertadores, a Ferroviária já foi outra vez, e então acontece que as outras federações dos outros estados, elas não dão a mesma importância para o futebol feminino que a Federação Paulista dá. Então, é por isso que você consegue, claro que também com a administração e a gestão das pessoas que trabalham nessas equipes de ponta, no departamento feminino, mas sem essa ajuda da CBF, ajuda da federação organizando, o campeonato sempre muito bem organizado, estruturado, sem a ajuda da federação, as equipes de outros estados, por exemplo, elas não conseguem desenhar um calendário, elas não conseguem vender um patrocinador, elas não conseguem ter um trabalho de marketing para atrair o público, então fica muito difícil. Aqui para a gente é mais fácil em São Paulo, não é fácil, né, porém é mais fácil do que nos outros estados. Muito bem, são os desafios aí que o futebol feminino ainda enfrenta, né? E vamos falar um pouquinho sobre sua gestão aí no São Paulo, né? Como é sua rotina como coordenadora do futebol feminino de base do São Paulo? E você consegue aplicar tudo que você estudou na sua carreira hoje? Consigo, porém, acredito que a experiência como atleta é o que eu mais utilizo hoje como coordenadora, né? Que faço mais a parte da coordenação técnica. Como a gente não tem um coordenador metodológico, não tem outros tipos de coordenadores, eu acabo tendo que interferir um pouco em cada área. Tá? Hoje eu sou responsável pelos contratos, né, das atletas, elaboração de contrato, contratação de atletas, atuo também na análise de desempenho para estar avaliando atletas, tanto as nossas, para possíveis tomadas de decisão, né, de ajuste de valores, de dispensas, como atletas de outros clubes, atletas de reposição para o elenco, então preciso sentar com as comissões técnicas do 15, 17 e 20 para fazer a transição das atletas entre as categorias. Se fizemos transições, qual vai ser a reposição para a categoria? Eu vou te dar um exemplo, eu tenho na categoria sub-20, eu não tenho uma centroavante na categoria de baixo, 17, para suprir a necessidade do 20 para o próximo ano. Então, eu preciso fazer essa roda girar, preciso trazer uma atleta, né, do mercado, para eu trabalhar para ela conseguir, no próximo ano, suprir essa necessidade que tem no 20. Bom, isso é uma parte mais de coordenação técnica. Planejamento semanal, planejamento dos treinos. Aqui no São Paulo, os treinadores, todos os dias, eles enviam o plano de treino, tem o planejamento semanal e o plano de treino. Então, eu estou sempre observando o plano de treino e estou atuando no campo para verificar se o que está sendo proposto ali está sendo passado, analiso se há alguma deficiência técnica em algum atleta que a gente tenha que sentar e estar conversando. No São Paulo, nós temos o PDI, que é o Plano de Desenvolvimento Individual das Atletas. Então, como funciona? Primeiro trimestre é o primeiro trimestre de avaliação diagnóstica. Então, vamos supor que terminou o primeiro trimestre, todas as atletas, os treinadores vão fazer uma escala ali numérica, né, de 1 a 5, aonde quanto menor o número, maior o déficit dentro daquela questão técnica, tática, física ou comportamental. Então, após essa identificação no primeiro trimestre, no segundo trimestre será aplicada a intervenção, então, seja na parte física, técnica, tática ou comportamental. No terceiro trimestre, novamente, a avaliação, para ver se o que foi proposto atingiu o objetivo e a nota, vamos supor, ela teve melhora. Teve melhora, legal, segue o jogo. Não teve, vamos mudar o plano. O que foi feito
e que em 3 meses não atingiu. O que a gente pode fazer para mudar e melhorar? Aí, essa mudança é feita, é aplicada, então é sempre avaliação, intervenção, avaliação, intervenção. Esse processo metodológico, ele vai trabalhar o desenvolvimento das atletas. Então, a gente não pode deixar uma atleta do sub-15 subir para o 17 com um déficit em coordenação motora, por exemplo. Então, toda essa atenção, toda essa parte metodológica eu coordeno, junto com o meu supervisor também, a minha diretora, a Juliana. Que mais? Parte administrativa, além da minha relação com os pais também, com os pais e empresários. Tem uma relação direta com os pais e empresários, os pais estão sempre preocupados, são suas filhas que estão ali em trabalho de formação e desenvolvimento. Então, eu atuo muito nessa frente com os empresários, reuniões e, enfim, feedbacks. Além dessa parte metodológica, reuniões de alinhamento semanais. Então, toda semana eu sento com as minhas comissões e a gente faz o planejamento da semana, identifica problemas para serem resolvidos, desenho de treinamento, adversário, contra quem vamos jogar, qual a forma que vamos jogar. Então, eu atuo mais na parte técnica, porém, como eu disse, como a gente não tem um coordenador para cada área, eu acabo atuando um pouco em cada área, mas a minha formação maior é na parte técnica. Agora entendi um pouquinho por que o frio na barriga é maior como gestora, né? Porque realmente é muita coisa para fazer, né? É muita coisa. São 97 atletas, Leti. 97. E 3, deixa eu ver, uns 18 profissionais. Que loucura. Não, e muito, sabe, muito bem organizado, muito, né, com método para se fazer tudo, muito, muito bom mesmo. Sim. Tiga, a gente não precisa, né, não precisamos falar o óbvio, né, que o futebol é um mercado historicamente marcado por homens, né, que futebol masculino, né, que futebol, existe uma grande diferença, assim, em termos de mercado, né, entre o futebol masculino e o futebol feminino, né. E falando sério, assim, não é porque eu sou teu fã, né, porque a cidade inteira é teu fã, tua fã, mas eu sou teu fã, né, você sabe disso, e não é porque eu sou teu fã, mas se a gente vivesse, né, sei lá, num país mais justo, numa sociedade mais justa, você ia ser figurinha de álbum, você ia ser personagem de jogo de videogame e por aí vai, né? Até porque tem vários jogadores homens que jogaram muito menos do que você e são isso, estão no videogame, estão, né? E que você dá um banho de bola nos caras, né? Então, eu gostaria de saber quais são os desafios que as mulheres ainda enfrentam, tanto no futebol de campo quanto no futsal. Olha, eles continuam o mesmo, né? Desigualdade, gênero. Na verdade, o que acontece? Na minha opinião, como esse machismo ele é estrutural, claro que vem diminuindo, né, com o tempo, mas tá estruturado isso na sociedade. Então, é muito difícil a gente, não é só na área do futebol, né, em todas as áreas a mulher é muito difícil ela atingir cargos de liderança, enfim, né, e no futebol não é diferente, só que no futebol é pior, porque o futebol, ele concentra, na minha opinião, o machismo, assim, gritante, sabe? É surreal, assim, no futebol, o quanto o futebol, ele é machista. Uhum. Por exemplo, eu sou coordenadora, hoje, do São Paulo Futebol Clube da base feminino. O meu sonho é ser coordenadora, gestora, numa equipe profissional masculina, por exemplo. Então, assim, ó, eu sonho em chegar na gestão de um grande clube masculino de futebol. Sim, eu quero ter essa experiência. Mas como eu vou chegar? Será que eu vou chegar? Não sei. Eu estou trabalhando para que isso aconteça. Mas antes disso, eu tenho um propósito, que é o futebol feminino, de colocar o futebol feminino
no seu devido lugar, com o seu devido respeito, sabe? E se isso for levar toda a minha vida e eu não atingir o objetivo de trabalhar num grande clube, não tem problema, porque eu vou estar satisfeita de ter dado o meu melhor para que o futebol feminino se desenvolva. Então, infelizmente, é isso, é a desigualdade, é o machismo, a mulher dentro da área do futebol, principalmente na gestão, né, no cargo de treinadora, preparadora física, essas áreas, elas hoje já têm mais facilidade na entrada da mulher. Uhum. As pessoas questionam, hoje em dia não tem tantas treinadoras nos clubes de futebol feminino, são poucas. Mas o que eu olho também, que eu identifico, é que as atletas que pararam de jogar e hoje em dia elas estão vendo que tem mercado, que tem cursos que pode fazer e tudo mais, elas estão começando a correr atrás. Enquanto os homens já vinham no futebol feminino, eu estou falando. Os homens já vinham. Os homens que estão hoje no futebol feminino, eu posso falar de referência aqui em São Paulo, né? Os rapazes que estão hoje nas equipes de futebol feminino, eles já vêm trabalhando no futebol feminino há bastante tempo, não é há pouco tempo. E as mulheres, elas estão começando a se inserir, vendo que realmente as coisas mudaram, podem ter um salário digno, não é mais como era antigamente quando jogavam, conseguem se estruturar, elas precisam buscar. Eu vejo, tem bastante companheiras que estão fazendo as licenças, que estão investindo em capacitação, então eu acredito que logo mais essas ex-atletas, elas estarão aí no campo e teremos cada vez mais mulheres atuando com o futebol feminino. Tomara. Tentando ver um pouco o outro lado da coisa, o copo meio cheio, se é que existe, né? Mas se existe muita coisa para ser feita, né, talvez existam, né, oportunidades, né, dentro desse mercado. Então, olhando para esse lado positivo, e que você já falou alguma coisa, onde é que são as melhores oportunidades para as mulheres dentro do mercado, principalmente de gestão do futebol e do futsal, ou até mesmo do esporte? Olha, no futebol, na gestão, eu até aconselho muito os ex-atletas, minhas amigas, companheiras, pessoal, vocês precisam se capacitar. Uhum. Não é fácil. O que acontece? Os cursos hoje são muito caros. São cursos, por exemplo, aqui em São Paulo, nós ainda temos uma vantagem que a Federação Paulista, ela dá um desconto para mulheres, por exemplo. Uhum. Isso já é uma forma de estar ajudando ali com que elas incentivem, com que elas queiram estar atuando e se capacitando. Porém, ainda é caro os cursos. Né? Por exemplo, se eu pago um curso de gestão hoje, na federação custa R$20.000, R$10.000 com 50% de desconto, ok, mas para uma ex-atleta que não conseguiu terminar, se estruturar, enfim, não teve a mesma sorte que eu, ou não conseguiu projetar a sua carreira da mesma forma como eu consegui, ela vai ter muita dificuldade. Então, ela não vai conseguir fazer esse curso. São cursos que te capacitam para atuar. Por exemplo, eu fiz o da Federação Paulista de Liderança e Gestão Sistêmica do Futebol. Uhum. Um curso grandiosíssimo que te traz referências do Brasil e do mundo, pessoas, né, fantásticas ali, com êxito na gestão. Mas eu acredito que poderiam, por exemplo, ex-atletas que atuaram por tantos anos, elas têm uma cota. Inclusive, eu fui chamada para participar do desenvolvimento do futebol paulista aqui, no departamento que vai criar na Federação Paulista, e essas são situações que eu quero estar colocando em debate, para ver o que a gente consegue fazer para estar ajudando. Uhum. Atleta que tem pelo menos uma década de experiência esportiva, ela precisa, né, não tem condições financeiras, enfim, a gente fazer todo aquele estudo para fazer esse levantamento, para poder ter uma cota, para que essas atletas, para que elas consigam, né, tá agregando valor e conhecimento na carreira para estar atuando. Ótimo, muito legal.
Muito legal essa perspectiva aí, né, e a tua participação nisso aí também, né, enche os teus fãs de ainda mais orgulho. Obrigada, Leti. Bem, estamos chegando no fim, Tinga. Infelizmente, porque está muito bom o papo com você. Mas para finalizar, que conselhos você daria para uma menina que está querendo começar a carreira no futebol, no futsal, né? Olha, no início é paixão, depois vira amor. Você querer ser uma jogadora, você querer jogar futebol. As dificuldades, elas vão aparecer, independente do momento que é o futebol feminino. Pode ser financeiro hoje, mas não desista, porque é gratificante estar ali atuando, é gratificante toda a experiência que você adquire, é gratificante você iniciar com um sonho e lá na frente você se tornar uma grande jogadora, reconhecida, algo é uma dádiva, ser atleta de alto rendimento, ser uma jogadora de futebol, para mim, é isso, é identidade, é crescimento, é experiência, é uma ferramenta de transformação social, foi, no meu caso, importantíssima. Então, os desafios, eles vão aparecer, fazem parte, mas não desista, siga seu sonho, siga seu objetivo, com muita determinação, com muita disciplina, que as coisas acontecem. E para as mulheres que gostariam, por exemplo, de iniciar sua carreira já na gestão do futebol, já na gestão esportiva, né, que não são necessariamente atletas, mas que de repente começam a olhar para esse mercado do futebol e do esporte, da gestão. Que conselho você daria para elas? Estudem muito, busquem sempre, precisa sempre estar buscando informação, inovação. A mulher, ela já tem uma particularidade que é aquela calma para resolver conflitos, para, né, para estabelecer processos. Então, eu sempre vou olhar para o lado da capacitação, o que fez a grande diferença. Então, assim, ó, estudem, busquem cursos com propriedade, cursos, né, reconhecidos, que vão realmente te trazer informação e conhecimento para você poder replicar, né, e outra coisa, cursos com metodologia, tá, porque tem muita gente aí vendendo curso com palestras e palestras, não tem método, você não replica, e isso é algo que eu estou vendo muito hoje, que eu estou participando estou sempre participando de algum curso, sempre buscando conhecimento, informação, e tem muita gente vendendo palestras em forma de curso, e curso você precisa aprender, precisa ter método, e para você replicar, você precisa ter método. Muito bom, isso aí. Adriana Aparecida Costa, nossa querida Tiga, que honra foi ter você aqui conosco, viu? Atleta, professora, pesquisadora, gestora, muito obrigado, e trabalhando no meu time de coração, né? Faça-o brilhar muito, hein? Faça-o brilhar demais aí. Minha querida, muitíssimo obrigado, tá, por você ter aceito participar, né, desse nosso humilde podcast. Você já fez coisas grandiosas, mas eu acho que você está só no começo, tá? Acho que ainda vamos ver o dia em que os campeonatos brasileiros de futebol masculino e feminino terão a mesma audiência e principalmente o mesmo orçamento. E certamente você é uma das pessoas que vai construir essa realidade. Na verdade, já está construindo. Então, muito obrigado. Obrigada, meninos. Obrigada, Leti. Obrigada, Patrick. Foi um prazer participar com vocês. É sempre uma honra falar sobre o futebol feminino e falar sobre a minha carreira também, que não foi fácil, mas foi muito vitoriosa, graças a Deus, e eu tenho muito orgulho disso. Parabéns pelo podcast. Você poderia ter me falado antes, né? Que você tinha um podcast, porque eu já estaria ouvindo antes.
Pessoal, obrigada mesmo, foi um prazer. Desejo sucesso para vocês e até breve, né? Até breve. Esperamos contar com você mais vezes no podcast, porque realmente eu sei que você tem infinitas histórias para contar, sim, e todas muito que fazem a gente aprender muito mesmo. Tem Obrigado. uma pergunta aqui que ela não respondeu, ela não vai poder responder agora porque vai ficar como, digamos assim, suspense para um próximo episódio. De onde veio o apelido Tiga? Ah, verdade. Eu já te contei, né, Leti? Já contou, mas não pode falar agora. Isso aí agora a gente tem que deixar. Tá bom, então, você não quer que eu fale? Então, eu deixo para depois? Deixo para outro dia? Então fala. Fala pra gente, de onde veio o Tiga? Eu ia perguntar isso daí, eu estava curioso. Falei, por que Tiga? Quando eu entrei na primeira equipe profissional, que foi o São Bento de Sorocaba, tinha uma jogadora lá que o apelido dela era Tiganá. Você conheceu, já ouviu falar desse jogador, um francês, Tiganá? Tiganá. Então, ela era uma negona alta, assim, e o apelido dela era Tiganá, parecia muito com ele. E eu parecia muito com ela, só que eu tinha acabado de entrar, eu tinha 14, 15 anos, o meu era Tiganinha. E aí, com o tempo no futebol, Tiganinha, Tiga. Então, hoje, no meio do futebol, eu até uso como sobrenome Tiga, Sim. porque ninguém me conhece como Adriana. Quem me chama de Tiganinha, eu sei que me conhece há mais de 20 anos. Uhum. Quem me chama de Tiga é no meio do futebol. No mundo do futebol não tem jeito. Se eu tiver de costas me chamar de Adriana, eu não vou olhar. Não vou saber que é comigo. Então, foi isso. E ainda eu achava que o Tiganá, ele era um centroavante. E não. O Maurício me falou, se eu não me engano, ele era meio campo. Depois eu vou até pesquisar, porque ele me falou e eu não fui pesquisar. Na década de 80. Eu acho que sim. Eu acho que era meio campo, sim. É. Uhum. Então, tá aí, Patrick. Daí que veio. Tiganá, Tiganinha, Tiga. Tudo bem. Jean Tiganá. Eu vim aqui pesquisar, né? Ah, é? Jean Tiganá. Que posição que ele jogava? Da seleção francesa. Deixa eu abrir aqui as informações dele. Meio campista, de fato. Meio campo, né? Meio campo, ó, foi vice-campeão da Copa dos Campeões da UEFA. Olha. Interessante. Jean Amadou Tiganá. Jogou ou seja, a Tiga ganhou mais ganhou mais títulos do que ele. Muito bem. Então daí que veio o Tiga, viu, pessoal? Todo mundo está se perguntando, daí que veio. Mas muito bem. E você gostou desse papo? Curtiu? Então deixe sua curtida, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum papo aqui do IN Podcast. Foi um prazer estar com todos vocês. Um grande abraço e até o próximo episódio.